Bem-vindos ao mundo desconhecido, um amor sem fronteira. Hoje nós iremos falar sobre a nossa história. Me chamo Bárbara Montasser, sou casada com um marroquino e vivemos aqui no Brasil. Daqui a pouco, tá entrando no meio desse tempo. A nossa história é uma história bem engraçada. Por quê? Eu nunca tinha falado com um estrangeiro na vida. E na época, eu tinha uma banda. Eu tocava MPB e eu tocava na noite. Então eu tinha um Facebook que tinha mais ou menos umas 5.000 pessoas na época. E muito estrangeiro, como todo mundo sabe, né? A gente coloca o Facebook aberto, então muitas pessoas de fora do país pedem amizade, faz comentário. Então eu costumava colocar vídeos. Eu tive um show nessa noite e eu coloquei pra gravar. E aí postei no Facebook. E quando eu postava as coisas, tinham muitos comentários, mas eu não dava muita importância, porque como eu era muito estrangeiro, e eu nunca tinha falado com estrangeiro na minha vida, passava despercebido. Só quando alguém comentava alguma coisa, que eu botava um likezinho lá e pronto, e passava despercebido. Só que nesse dia, quando eu postei esse vídeo de malandragem, eu cantando malandragem, tinha uma pessoa, um estrangeiro, com uma foto engraçada, tipo uma foto de uma chaleira com um copo de chá, assim, um chá caindo, assim, uma coisa muito engraçada. E aí ele falou assim: "Olá, brasileira". Eu achei engraçado, curti, né? Depois ele me chamou no Messenger. "Olá, brasileira, canta pra mim". Eu tava, na época, tava tendo uma festa na minha casa, tava eu e minha filha. E aí eu mostrei pra ela, né, o áudio dele. "Olá, brasileira, canta pra mim". E a gente começou a rir na beira da piscina. E aí eu comecei essa amizade com ele. Aí eu falava: "Canta pra mim". Aí ele cantava pra mim, eu cantava pra ele. E aí a gente começou uma amizade gostosa, uma amizade legal. Mas assim, como eu nunca tinha falado com nenhum estrangeiro, aquilo foi muito estranho, foi muito engraçado, né? Mas aí eu dei trela, falei: vou dar trela, né? Tal, nunca tinha falado com nenhum, achei aquilo muito diferente, muito estranho, super inocente, né? Eu não conhecia esse mundo, eu não conhecia esse mundo de relacionamento pela internet. Na verdade, eu nunca tinha me relacionado com ninguém pela internet. E foi isso que aconteceu. Aí nós trocamos o WhatsApp, eu fiz a primeira ligação pra ele, ele não atendeu. Quem ligou pra ele, ele falou comigo primeiro, mas quem ligou pra ele foi eu, por curiosidade, como acontece com muitas pessoas. Muitas pessoas, às vezes, por não conhecer e achar aquilo engraçado ou achar aquilo diferente, entra nessa por curiosidade, né? Então eu liguei pra ele e falei: "Vamos ver qual é desse cara. Será que esse cara esse não é um robô?" E aí eu fiquei pensando várias coisas, por nunca ter tido contato com nenhum estrangeiro. Nenhum estrangeiro, nem árabe, nem português, nem americano, nenhum. Eu nunca tive contato com nenhum estrangeiro, ninguém daqui fora do meu país. Pois bem, aí a gente fiz a primeira ligação, ele não atendeu. Depois eu fiz de novo, ele tava no trem. Aí ele falou: "Eu tô trabalhando, não posso atender, depois eu te ligo". Eu falei: "Tá bom". Aí quando ele atendeu, eu falei: "Nossa, que gato, gente". E ele falava português. Ele falava um português muito enrolado, mas dava pra entender. Mas eu achei ele lindo, né? Eu fiquei toda empolgada. Falei: "Nossa, já pensou? Um sheik? um Habib?". E aí eu fiquei esperando a ligação dele, né? Depois, quando ele chegou em casa, ele me retornou a ligação e nós tivemos o nosso primeiro contato, que foi muito legal. Eu fiquei com muita vergonha, eu não sabia se eu ria, se eu falava. E aí a gente começou a conversar e tal, e aí surgiu aquela amizade gostosa, mas da minha parte eu fiquei muito interessada, que eu achei aquilo, pô, um cara lindo. Eu falei: "Nossa, não é possível, nunca dei sorte com homem aqui nesse lugar. Pô, será que eu vou dar sorte agora com o Habib, com o estrangeiro?". E aí fui, né, dei confiança, dei trela e falei: "Vamos lá, vamos lá". Mas só que a gente não tinha falado nada de relacionamento, não. Ele não foi do tipo desses que acontecem quando você atende a ligação, fala: "Ah, eu te amo, quero casar com você. Ah, eu quero, você é linda, brasileira". Não, não foi. Ele foi até bem sério comigo, me tratou com muita educação, sabe? Não mostrou interesse de nada, só mesmo de amizade, de fazer amizade, conversar, falar sobre coisas, mas não de mostrar interesse, que você é isso, que você é aquilo, que vamos ficar junto, não. Vamos casar, não. Não aconteceu isso como geralmente acontece, né? Porque quando você abre a internet hoje, depois que eu conheci esse lado, depois que eu conhecia um estrangeiro, depois que eu deixei entrar um estrangeiro na minha vida, que eu comecei a pesquisar, que eu comecei a buscar histórias para eu poder saber aonde eu tava me enfiando, o que eu, né, onde eu tava me metendo, na verdade. Foi onde eu comecei a descobrir histórias horríveis, histórias positivas e histórias negativas.
que eu percebi, que eu fui olhar o meu message, porque eu nunca tinha dado importância, como eu falei anteriormente. Eu fui olhar o meu message, um monte de mensagem, até mensagem pornográfica de homem mostrando as partes genitais, sabe assim, uma coisa absurda. Eu fiquei horrorizada com aquilo. Inclusive, eu até cancelei o meu Facebook. Na época, o meu Facebook tinha 5.000 pessoas, eu cancelei por conta disso, porque eu percebia a falta de respeito das pessoas de fora, de algumas pessoas, tá? Eu não vou generalizar, existem pessoas maravilhosas lá fora, existem pessoas muito boas. Assim como eu encontrei uma pessoa bacana, eu poderia também não ter encontrado uma pessoa bacana, poderia ter me dado mal, mas graças a Deus eu encontrei uma pessoa legal. Mas é por isso que eu tô falando, tem que tomar cuidado, porque assim, olha, quando eu fui olhar aquilo ali, eu fiquei apavorada. Então, assim, geralmente eles colocam, eu te amo, você é linda, mulher da minha vida, vamos casar. E aí começam a pedir dinheiro, começam a pedir nudes, essas coisas. Gente, não faz, não faz, se preserve. Porque, geralmente, quem faz isso não quer nada sério com ninguém. Geralmente as pessoas que pedem nude, as pessoas que não querem um relacionamento sério, querem só curtir aquele momento ali, né, por conta da liberdade que a internet dá. Principalmente nesses países que tem essa restrição né, por conta da religião, por conta da cultura deles. Então, a mulher lá é preservado. A mulher, geralmente, para casar, ela precisa ser virgem. Eles casam antes de ter relacionamento sexual. Então, assim, é totalmente diferente da nossa cultura aqui, com essa liberdade toda que a gente tem. Então, eu voltando à história, né? Então a gente começou a conversar e tal, começou a se relacionar, ele começou a ser meu amigo, e a gente começou a conversar muito e eu comecei a me interessar. Porque, assim, além dele ser um gato, ele era super inteligente, e a gente tinha um papo muito gostoso, não só falando de relacionamento, mas falando da vida, de história, de cultura, de tudo. Então, assim, a gente foi se interessando, foi se gostando, e aí me surgiu a curiosidade de conhecê-lo pessoalmente. Depois de eu ter conhecido já a família, os irmãos, já ter falado com a irmã dele pela internet, por vídeo, conhecido alguns amigos dele. Então, assim, eu vi que não era bagunça, que não era uma coisa errada, né? Porque eu acho que quando a pessoa é errada, a pessoa se esconde. E quando a pessoa se mostra, é porque é real. Você conhecer a família, conhecer os pais, conhecer se tem filhos, se tem irmãos, se tem tio. Então, quando a pessoa abre, é porque realmente a pessoa está interessada em você. A menos que seja um teatro, né? Mas não foi o caso, não foi um teatro. Ele foi muito legal comigo, foi muito atencioso. A família dele também me recebeu de braços abertos. E foi, assim, foi e continua sendo uma história linda, uma história diferente, uma história que nunca tinha acontecido, que pode ser, na verdade, a história de muitas pessoas, mas às vezes com um final não tão positivo, tá? Então, eu resolvi ir pro Marrocos, resolvi me preparar, não tinha conhecimento de como fazer, não tinha dinheiro para ir na época, porque não é uma viagem barata, é uma viagem cara. Você não pode ir com o dinheiro contado, porque você não sabe para onde você vai, você não sabe realmente com quem você vai encontrar, se você vai encontrar. De repente, se você chega no aeroporto e não encontra ninguém, você vai ter que se virar, vai ter que esperar os dias da passagem, ou então tentar trocar, enfim. E então, eu tive que juntar dinheiro. Comprei a passagem, que foi na época mais ou menos uns R$ 4.500. Tive que levar pelo menos uns 1.000 euros, porque se acontecesse alguma coisa, eu teria dinheiro pra ficar hospedada num hotel. E comecei a me preparar. Comprei a mala, tudo que eu comprava eu mostrava pra ele, a gente super empolgada, e ele não acreditava. Eu acho que ele foi acreditar quando eu fiz o meu passaporte, que eu mostrei pra ele que o meu passaporte estava pronto. E quando eu comprei uma mala, porque nem mala eu tinha, porque as viagens que eu fazia eu levava mochila, não precisava levar essa mala, né? Então eu comprei uma mala e fui comprar roupa. Cada vez eu comprava uma roupa, uma calça nova, um sapato novo, uma blusa mais fechada, né? Por conta da cultura, porque independente de eu ter a minha liberdade, quando eu vou para um país de uma pessoa que tem uma cultura diferente, eu vou respeitar a cultura daquele país. Eu não vou agir da forma que eu agiria no meu país, que é totalmente liberal, né? Eu procurei saber sobre os costumes, sobre a forma com que as mulheres andavam, como que era andar sozinha, se fosse o caso, né, num país, no Marrocos. Então eu me preveni. Então eu comprei roupas adequadas,
me preparei, anotei num caderno como eu iria me comunicar quando você chega no país, o que você tem que falar, né? Salam aleikum, todo mundo se cumprimenta com salam aleikum, aleikum salam. Então, eu fui me preparando para eu poder chegar bem e saber tratá-los bem e saber não fazer feio ou de repente uma falta de educação por falta de conhecimento, né? Então eu fiquei sabendo que a gente não podia rejeitar uma xícara de chá, que talvez eu pudesse ser recebida com tâmaras e leite. E eu odeio leite, mas eu não poderia rejeitar. Então, assim, são certas coisas que a gente vai tomando conhecimento e eu nunca passou pela minha cabeça passar por uma situação como essa. Enfim, então, eu resolvi viajar e me preparar para essa viagem dos sonhos. Gente, é uma viagem dos sonhos. E detalhe, eu nunca tinha saído do país. Na verdade, já tinha ido pro Paraguai, porque eu fui pra Foz do Iguaçu. E em Foz do Iguaçu eu dei uma esticadinha no Paraguai, né, pra comprar, mas é rapidinho, só atravessar a ponte. Então, assim, não vou dizer que eu saí do país, né, porque é bem pertinho e tal. Então, foi a minha primeira viagem internacional. Eu fui sozinha, com medo, mas fui. Porque quando a gente quer, a gente tem que fazer sim, a gente tem que lutar e fazer, e batalhar, não desistir. Tem muitas pessoas que desistem. Eu não tô falando só de relacionamento, eu tô falando de trabalho, eu tô falando de tudo. Quando a gente tem um objetivo, quando a gente tem um sonho, a gente tem que lutar pelo sonho, a gente tem que buscar esse sonho. A gente não pode desistir, porque isso é bíblico, tá? Deus diz assim, faça por onde que eu te ajudarei. Então a gente tem que fazer a nossa parte para Deus fazer a dele. Então eu lutei e fui, mas essa parte da viagem eu já vou contar no próximo vídeo, que eu vou contar pra vocês no detalhe tudo que aconteceu. Gente, eu quase morri, nossa, vocês não têm noção. É totalmente diferente, a água, o gosto da água é diferente, mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Eu espero que tenham pessoas que se identifiquem com a minha história, que aproveitem a minha história, aproveitem o conhecimento que eu adquiri, e peçam orientação quem precisar, quem tem uma história parecida, quem tem uma história diferente, mas que tem a ver com relacionamento, que tem a ver qualquer história que seja, que queira compartilhar, me procura que eu coloco no canal, porque é bom ajudar as pessoas, é bom porque às vezes a gente passa por certas situações que tem gente que tá passando e não sabe como fazer, então é bom a gente compartilhar. Então esse é o meu primeiro vídeo, essa é só uma pequena parte da nossa história, porque tem muita coisa, até agora só foi coisa boa, mas tiveram as coisas ruins também, porque às vezes a gente faz certas escolhas que levam a gente pra furada também. Então assim, a minha escolha não foi só coisa boa não, tiveram muitas coisas ruins no decorrer do relacionamento, mas a gente se superou e a gente tá aqui na luta, entendeu? Então não é fácil, tá? Não é fácil, é difícil, é muito diferente. Eu já não sou mais uma garotinha, então assim, já tenho experiência de vida. Então, se você pra comparar tudo que você já viveu e o que você vive hoje, você vê que você nunca viveu uma história parecida. O dia a dia é diferente. Falar, homem é tudo igual. Não, não é. Não é tudo igual, é tudo diferente. É muito diferente você se relacionar com o árabe. É muito diferente porque a cultura é muito diferente, a forma de viver deles é muito diferente, essa questão homem e mulher é muito diferente e essa questão de religião também. Então assim, a gente tem muita coisa pra falar, tem muita história pra contar. Então no próximo vídeo eu vou falar da viagem, como fui recebida, como o país me recebeu, né? Maravilhoso, país maravilhoso, maravilhoso. Aconselho quem tem vontade de conhecer, que vá conhecer o Marrocos, porque é um país lindo, é um país brilhante, é um país que te recebe de braços abertos, sabe? Então eu amei visitar e aconselho as pessoas que têm vontade de lutar por esse sonho de viajar e viajar mesmo, fazer mesmo, porque a gente só tem essa vida aqui, e ela é única e ela passa muito rápido, então a gente tem que fazer sim, fazer o que gosta, fazer o que quer, fazer o que sonha, buscar o sonho, não desistir e lutar, tá bom, gente? Então, não se esqueçam, por favor,
de se inscrever no meu canal. Eu preciso muito que vocês se inscrevam no canal para poder o canal crescer, para eu poder estar compartilhando com vocês a história, e não somente a minha história, mas a história de outras pessoas, e também em relação ao casamento, em relação à documentação, em relação à viagem que eu fiz e a viagem que eu terei que fazer, porque eu tenho que registrar o meu filho, e para registrar eu preciso ir para o Marrocos, eu não consigo registrar ele aqui no Rio de Janeiro. Então eu já registrei pelo Brasil, mas a gente precisa fazer o registro no Marrocos. Então eu vou ter que viajar e eu quero que vocês acompanhem cada detalhe do casamento, do registro. Então assim, vai ser uma longa história, sem contar, né, os tutoriais que eu vou fazer também, auxiliando vocês em algumas situações. Então assim, não deixa de se inscrever no canal, por favor, se inscrevam, acompanhem, curtam, escreva, dê a opinião de vocês, deixa uma mensagem, coloca o nome, de onde vocês estão falando, se vocês estão gostando da história, dê o palpite de vocês, o que vocês querem ouvir, o que vocês querem aprender, o que vocês querem que eu busque, a informação. Então assim, não deixem de falar, não deixem de escrever, não deixem de curtir o vídeo, porque eu preciso muito de vocês. Sem vocês, sem a audiência de vocês, sem o like de vocês, sem o comentário de vocês, sem a inscrição de vocês, a gente não consegue subir o canal, a gente não consegue continuar. Então eu preciso muito, muito, muito de vocês, tá? Já agradeço, muito obrigada, muito obrigado, muito obrigada mesmo, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.